Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós já estamos finalizando o capítulo de número 23, intitulado Advertência Fraterna. Nós temos aqui a honra de ouvir o professor Valdeir, que ele vai cantar para a gente, e logo depois iremos fazer a nossa prece de gratidão. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, um dia iremos entender que a melhor escolha será sempre a escolha do amor verdadeiro. Nessa noite, divino amigo, nos encontramos mais uma vez, carregando essa vontade sempre de estudar para compreender e melhor servir. Estudando as orientações de Humberto de Campos, que vem nos falando, nos respondendo às nossas indagações sobre o mundo espiritual, que nós possamos, Senhor, ouvir verdadeiramente, refletir na resposta dada, para nós que aqui estamos encarnados, para quem sabe, Senhor, aproveitando ainda o tempo para evoluirmos, crescermos e despertarmos para a verdadeira realidade da vida terrena. Que os bons espíritos, os teus mensageiros que aqui estão, possam nos inspirar,
e nos auxiliar na melhor compreensão do texto. É em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então estamos nós estudando o capítulo 23, intitulado Advertência Fraterna, do livro Lázaro Redivivo. Então, nós iniciamos lembrando que alguém solicita de Humberto de Campos, meu amigo, e ele já responde, lá no início da primeira folha, pede você uma notícia do país onde vivo agora, não à maneira do turista desocupado, mas como aprendiz atencioso dos mistérios da vida. Porque o Humberto de Campos, no mundo espiritual, ele não é um turista que está ali à toa sem fazer nada. Ele já está, sim, como um aprendiz, porque não deixa de ser, é um aluno no mundo espiritual, atencioso sobre os mistérios da vida. Isso é logo no primeiro parágrafo. A semana passada nós iniciamos e ele fez uma analogia sobre aquelas viagens. Na época, então, 1940, uma viagem era um verdadeiro evento, ir para a Europa, então, nossa, atravessar aquilo de navio, demorava-se muito tempo. Então as pessoas, quando voltavam da Europa, voltavam cheios de novidades e querendo mudar tudo, né? Querendo trazer a Europa para o Brasil. E à medida que o tempo vai passando, iriam percebendo que seria impossível essa realização. Então ele foi fazendo uma analogia em relação a espaços. A partir desse momento, ele vai dar agora os conselhos, né? Porque essa pessoa que fez a pergunta a Humberto quer saber as novidades do mundo espiritual, quer que ele conte. É como se ele dissesse agora, eu vou te falar algo muito mais importante. Então, vamos lá, que Jesus nos conduza. Vou voltar um parágrafo. Sei, contudo, que o seu interesse por minhas notícias prende-se, acima de tudo, à sua própria situação. Você reconhece que o seu destino será igual ao meu e que, talvez, não tarde o instante em que deverá tomar aquele mesmo carro incensado de flores, que me transportou os despojos para a mansão do silêncio, já que minha alma tomara o passaporte devido para a misteriosa e bela região que hoje me serve de moradia. Em razão disso, diz Humberto, tomo a liberdade de sugerir-lhe que procure um roteiro para a viagem, antes de buscar qualquer emoção do noticiário. Então, tu estás atrás da notícia do mundo espiritual. Antes de buscar essas emoções do noticiário do mundo espiritual, procure um roteiro para a viagem. Então, quando você vai fazer uma viagem de férias, você não programa, você não faz um roteiro? O que você vai levar, aonde você vai parar, o tempo que você vai levar, o tempo que lá você vai ficar, você programa isso. É um planejamento e é isso que ele propõe nesse momento, essa programação, esse roteiro. Continua. Sua necessidade fundamental no momento não é a de informar-se quanto às revelações daqui, mas a de preparar-se convenientemente para vir. É mais ou menos a fala do seu Alexandre no livro Missionário da Luz. O que ele diz? Ao invés dessa necessidade de desenvolver a faculdade mediúnica, do contato com a espiritualidade, faz o movimento primeiro, que é muito mais essencial, que é a reforma moral. Essa é de fundamental importância. Então, saber do mundo espiritual é importante, mas a principal é a minha reforma moral, o meu aprimoramento moral. Por isso que ele diz, mas é de preparar-se convenientemente para vir. Foi o nosso evangelho de ontem. Nós acaso nos paramos para pensar na desencarnação? Nós por um acaso paramos para pensar o que iremos levar daqui? Nós por um acaso paramos para pensar quando a enfermidade bater em nossa porta? São coisas que nós temos que parar para pensar e refletir. Então, se hoje eu fosse chamada ao mundo espiritual, como eu chegaria no mundo espiritual? Como um vicioso? Como um dependente químico? Como um dependente emocional? Como um dependente sexual? Como um dependente alimentar? Eu tenho que saber,
Porque essas dependências, eu não vou sair do corpo e elas simplesmente irão desaparecer. Não. Toda e qualquer dependência, toda e qualquer paixão, todo e qualquer vício não é do corpo, é da alma. O corpo vai perecer e a alma vai levar tudo. Então, qual o ser que eu vou levar dentro de mim para o mundo espiritual? Entende? Esse ser, ele vai, eu não tenho como me desmembrar dele. Continua Humberto dando as orientações. Diminua as suas bagagens de natureza terrestre. Diminua as suas bagagens de natureza terrestre. E é o que a gente mais acumula. Coisas, títulos, os haveres, a gente acumula demais. Então, acho que chega uma hora na vida que a ficha da gente tem que cair e tem que começar a viver com o necessário. Sabe aquela coisa que tu acumula um monte, tu guarda, você vai morrer e vai dar trabalho para alguém se desfazer de tudo aquilo. Então já faz em vida. Use o necessário, mantenha o necessário. Para que acumular, guardar coisa de 1000? É igual você guardar uma calça jeans de número de 38 quando tu tinha 25 anos. E tu tem certeza que tu vai usar aquilo de novo. E quantas coisas, dei um exemplo assim bem simples, mas nós nos tornamos pessoas que vamos acumulando, vai desencarnar, vai ficar e vai dar trabalho para quem vai ter que arrumar, que vai sair dando aquilo de qualquer jeito, que já não aguenta mais o trabalho. Aí o materialista vai dizer, mas enquanto eu estiver aqui eu vou usar, depois que eu morrer cada um faz o que quer. Não, você vai estar perdendo a oportunidade, você perde a oportunidade de exercitar isso aqui. Porque se você é apegado, você vai permanecer ligado e vai ver as coisas sendo dadas e você vai ficar tiririca no mundo espiritual. Tiririca é chateadíssimo, tá bom? E vai vendo as suas coisas, sabe? Aquilo que você adora, maravilhoso, vai embora. Diminua as suas bagagens de natureza terrestre. É este o meu conselho inicial. E quando a gente pensa em bagagem, a gente pensa só em roupas, objetos, não, tudo. Títulos desnecessários, sabe? Posição social, tudo isso é bagagem terrestre. O apego. Quando abandonei, diz ele, a margem de onde você me escreve, que é o mundo físico, tripulei, eu sozinho, o salva-vidas que a providência me atirou por misericórdia, e cerquei-me de alguns pequenos tesouros que desejava conservar a qualquer preço. Então ele teve um socorro espiritual, não por merecimento, mas por misericórdia de Deus. Mas ainda assim ele se acercou de algumas coisas que ele gostava muito. Cerquei-me de alguns pequenos tesouros que desejava conservar a qualquer preço. Separara-me sem esforço de certos patrimônios materiais que mantinha como valiosos triunfos. Mas algumas joias e lembranças ficariam, por fim, para enriquecimento de meu coração. Então, algumas coisas ele quis reter. Não, isso aqui vai, não, isso aqui não tenho como deixar isso, né? É interessante, né? Todavia, fui compelido, fui empurrado mesmo a abandoná-las também. A fim de chegar aqui convalescente está com bastante saúde? Está em recuperação. Aqui convalescente e esperançoso. Até mesmo os mais leves anéis que eu guardava nos dedos, fui obrigado a atirar as águas pesadas do esquecimento para sobreviver. Para sobreviver. Porque, queira ou não queira, a posição do anel, aquilo mostrava o título dele. Entendeste?
postava a sua condição intelectual. Lembra que Humberto de Campos teve, inclusive, lugar na Academia de Letras, tinha lá a sua cadeira. Então, era um homem muito culto. E ele disse, até isso eu tive que deixar. Diz você que os espíritos desencarnados pregam demasiadamente a virtude e que se referem, provavelmente em excesso, à caridade, à fé e ao amor cristão. E por isso, deseja noticiário daqui, mais preciso e concreto. Então, esse amigo reclamou com Humberto de Campos, ele está encarnado reclamando que os espíritos só escrevem sobre caridade, sobre perdão, sobre tolerância. Ele não quer ouvir isso aí, ele quer ouvir outras coisas, ele quer que conte como é o mundo espiritual. Será que esse povo só sabe falar isso, de caridade, de fraternidade? Por isso que ele diz, vou repetir, diz você que os espíritos desencarnados pregam demasiadamente a virtude que se refere, provavelmente em excesso, à caridade, à fé e ao amor cristão. E por isso você deseja o noticiário daqui, mais preciso e mais concreto. Diz Humberto, que adianta, porém, falar de um país que vocês não compreendem agora e para o qual todos os homens se destinam de maneira fatal, sem prepará-los para a grande viagem? Como é que eu vou te falar de um planeta, de um lugar, de um espaço, se eu não estou te ensinando a te preparar para esse lugar? Então, o que nós vamos fazer, o que Humberto de Campos está querendo fazer, eu quero te preparar para vir para esse lugar. Esse é o propósito, te preparar para vir para esse lugar. E não apenas falar do lugar. Tá difícil, gente? Não será mais lógico induzi-los a pensar nos cuidados do presente para que o futuro lhe seja favorável? Desse modo, eu não posso, em respondendo a você, deixar de recorrer às mesmas imagens dos meus companheiros, que já se encontram igualmente neste lado. E qual é a imagem dos companheiros? Fé, caridade, fraternidade. Eu não vou lhe falar de outra coisa. E ele retoma para o que o cidadão não quer ouvir. Faça o bem quanto seja possível. Lembra que esse é o roteiro. Faça o bem o quanto seja possível. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que nós caçamos, é o bem-estar, é a alegria, é a saúde. Isso é uma coisa que a gente busca. Só que a gente busca isso pensando apenas na vida transitória. A gente não para pensar que eu também tenho que buscar isso para a vida pós-morte. Então, qual é o roteiro? Porque aqui eu fiz um roteiro para eu chegar aonde eu estou hoje, no mundo profissionalmente, grupo familiar, isso tudo eu fiz um roteiro, eu me programei para isso, eu me preparei para isso. E para o mundo espiritual, quando a gente voltar para lá? É isso que o Humberto está aqui a nos questionar. Então ele diz, faça o bem quanto seja possível. E esse faça o bem quanto seja possível, quando tu pensa em fazer o bem, quando você faça o bem, logo que você vincula, faça o bem, você pensa logo em coisas materiais, em dar, né? Você pensa logo, quando você fala em caridade, você pensa logo em coisas materiais. Mas quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar da caridade material e da caridade moral, o que ele nos fala? Que a maior caridade é a moral. Por quê? Eu vou explicar. A caridade material, eu dou do que me sobra. Nós ainda não estamos no nível do óbolo da viúva, que dá tudo o que tem. Então, nós vamos dar, a gente faz nossas contas, isso aqui pode dar, que isso aqui não vai me fazer falta nenhuma. Então, a gente está sempre dando daquilo que vai estar sobrando. Então, logo, não tem sacrifício. Por isso que eles dizem que a caridade material, ela é boa, mas ela não mexe com o meu mundo interior. Já é um movimento, mas ela não mexe com o meu mundo interior. A caridade moral, essa mexe com o meu mundo interior.
Por isso que essa é muito mais valiosa. Por quê? Porque ela me propõe um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento moral. E o que é a caridade moral? O perdão, a tolerância, a resignação, a indulgência, o sacrifício desses vícios todos. Então, é esse movimento que me torna um ser humano melhor, não a caridade material. Entendeu? E a caridade material, além de eu dar o que sobra, não exige muito de mim, não. Então, é isso que a gente tem que parar e estar sempre pensando e refletindo. Por isso é que ele diz: faça o bem quanto seja possível, e o bem partindo desse princípio, do bem moral, dentro de casa, seja participativo no serviço doméstico, seja você participativo em tudo, seja você o que fala menos, o que reclama menos, o que auxilia mais, é dentro de casa. Julgar menos, porque não adianta julgar, só atrapalha. Aquele filho difícil, aquela filha difícil, já é resultado do que você ensinou. Foi você que educou para conviver com ele, para conviver com ela. Agora está reclamando? Porque quando o papai dá um filho para a gente, uma filha para a gente, ele dá zerado e diz: educa, ensina. É isso. Se nós olhamos para os nossos filhos e não é o que a gente quer, mas foi o que a gente fez. E agora temos que conviver com esses seres muitas vezes difíceis que nós não soubemos educar. O que a lei nos ensina no processo de educação? Errou, reconhece o erro, e aí o que o papai faz? Vá lá e conserte. Porque no processo de educação, o outro tem que assumir a responsabilidade dos seus erros. Enquanto não assumir, não tem maturidade, não tem mudança. Um dos nossos maiores erros dos pais é sempre olharmos para os filhos como crianças. Não são. Já fez 18 anos, já é adulto. Pode fazer menino e pode fazer menina. Mas a gente está tratando filho de 18, 19 anos como criança dentro de casa. Basta a gente olhar a natureza. O passarinho alimenta a sua cria porque não tem pena. Quando ele começar a desenvolver as penas, que ele aprender a voar, ela vai vir ainda trazer no bico dele alimento? Te vira. E ele precisa se virar. Faça o bem quando seja possível, conserve a retidão da consciência. O nome de retidão da consciência é seja fiel a Deus. Ser fiel a Deus é viva conforme os ensinos divinos. E isso vai te trazer retidão da consciência. E renda-lhe à consciência culto diário. Diariamente, luta diária contra qualquer coisa que possa te tirar da retidão da própria consciência. Sobretudo, se deseja um aviso mais exato, desamarre o coração, cortando os liames, o vínculo, a ligação, que o prendem à esfera das paixões inferiores, antes de soar o seu toque de partir. Porque o que acontece? A gente está achando, ontem nós falamos muito isso no Evangelho, nós estamos achando que nós vamos desencarnar e que vai cair um pozinho e que nós vamos nos tornarmos espíritos, pensar como espírito, viver como espírito, não sentir mais nada. Gente, isso não existe.
Quando a gente sair do corpo, nós vamos sair do jeitinho que nós somos. Esse mesmo ser, você vai se deparar com ele no mundo espiritual. Então, quando ele diz aqui, ó, desamarre o sentimento, cortando os vínculos que o prendem à esfera das paixões inferiores. Então aqui eu tenho que educar minha alimentação, aqui eu tenho que educar minha vida sexual, aqui eu tenho que educar minha vida financeira, eu tenho que aprender a usar o necessário, eu não posso estar acumulando. São várias paixões, vários vícios que eu tenho que me desvencilhar. Senão, eu vou para o mundo espiritual e, gente, vou para sofrer. Entende? Vou para sofrer. Então a gente tem que parar assim e dizer quais são as lições que eu tenho que tirar da vida. Às vezes nós temos uma profissão, principalmente quando é uma profissão em que você é um líder, a pessoa tem muita dificuldade de sair disso. Passa a ser o autoritário para o resto da vida. E a gente tem que sair da personalidade autoritária. Ou a gente vai chegar no mundo espiritual dando ordem para todo mundo. Entende? Então eu preciso trabalhar humildade, tolerância, resignação, abrir mão e entender. Tem uma história bonita de Francisco de Assis. Ele já cego, ali tateando na sua plantação, ali ele plantando os morangos. E aí o irmão Chapéu, olhando aquele jeito dele, calmo. Ele disse: Pai Francisco, se o senhor soubesse que o mundo iria acabar amanhã, o que o senhor iria fazer? E ele, do jeito que estava, respondeu: ia continuar plantando. O nome disso é paz de consciência. Eu não tenho que me desesperar com nada. Paz de consciência e desapego total. Nós, não, eu preciso ir no banco, eu tinha que resolver uma coisa, eu tenho que resolver uma coisa, eu tenho que resolver uma coisa. Como se dissesse: eu estou pronto, Senhor. A hora que o Senhor chamar, eu estou pronto. Eu ia continuar plantando. Façamos nós essa pergunta. A gente ia dizer: eu ia precisar lá na casa do papai e pedir perdão dele. Eu ia precisar na casa da mamãe e pedir perdão. Não, eu teria que ir lá com meu irmão para dizer perdão dele do que eu fiz. Não, eu ia lá com aquele meu amigo e dizer: poxa, amigo, desculpa, eu te tratei muito mal. Quantas coisas, quantas pendências nós carregamos no nosso mundo íntimo. E Francisco de Assis não. Eu ia continuar plantando. Repetindo, que eu prende a esfera das paixões inferiores, olha o final, antes de soar o seu toque de partir. Então não é depois, é antes. Enquanto nós estamos encarnados, cada sol que nasce tem uma etiquetinha de Deus, um lembrete. Sabe aquele lembrete que você põe na geladeira? Adesivado? Tem um lembrete de Deus assim, olha: ainda dá tempo, faça melhor. É isso. Nós não estamos aqui encarnados por um mero erro não, está dentro da programação. Por quê? Porque ainda tem coisas para fazer e não são coisas externas. Meus irmãos, às vezes a gente quer resolver o problema de todo mundo para fugir do nosso. O meu primeiro problema que eu tenho que resolver é o meu, íntimo. É me tornar um ser humano melhor, menos arrogante, menos petulante, menos materialista. Entende? Então esse é o meu trabalho. Qual é o meu trabalho primeiro? Me tornar um ser humano melhor. Sabe aquela vontade que tu tem de rebater tudo? Te esforça para calar. Não rebate. Concorda. Entende? O nome disso é renovação íntima.
Não se descuide. Trace o seu roteiro e siga-o. Traça o teu roteiro. Qual é o meu roteiro a partir de hoje? Eu não vou mais discutir com fulano. Todo mundo tem um fulano na vida. Vocês têm? Tem um fulano, uma fulana, às vezes vários fulanos. Dizer a manhinha que só discute se os dois quiserem, não é verdade? Para haver uma discussão é necessário que tenham dois. Te desafia a não discutir. Desafia o teu orgulho e a vaidade de olhar para o outro e dizer: você está certo. Para trabalhar o teu mundo íntimo. Porque a gente vai passar uma encarnação inteira igual gato e cachorro? Né? Brigando. Então a gente tem que traçar o nosso roteiro. Qual é o meu roteiro? O que eu quero? Traça o seu roteiro e siga-o. Não perca tempo rogando orientações nesse sentido, querendo saber o que acontece no mundo espiritual. Porque todos nós possuímos o padrão do Cristo. Todos nós possuímos o padrão do Cristo. Onde está gravada a lei de Deus? Todos nós temos o padrão do Cristo. Atenda ao preparo indispensável, porquanto, dentro de algumas semanas, isso ele respondendo para esse cidadão, que já devia estar doente, né? Mais para lá do que para cá. E olha o que ele diz: atenda ao preparo indispensável, porquanto, dentro de algumas semanas, possivelmente estarás também conosco. Pensa tu receber uma notícia dessa? Sem coragem de fornecer noticiário a ninguém. Sem coragem de dizer a situação que tu tá. Enquanto o nosso irmão Jacó, o senhor Frederico Figner, ele teve a coragem de falar a situação que ele estava. Mas aqui ele diz: tu não vai ter nem coragem de dizer, de mandar o noticiário para falar a situação que você está. Assim também somos nós, né? Então, nós não podemos viver uma vida de aparência, nós não podemos viver uma vida de faz de conta, nós não podemos viver uma vida de Madre Teresa. Nós temos que entrar no nosso mundo íntimo, reconhecer as nossas fragilidades para serem trabalhadas. Foi para isso que nós ficamos aqui. Então, enquanto houver brigas na tua vida, discussões, é porque você ainda é um cachorro a bom latir para o gato. Quando acabar discussões na sua vida, ótimo, deixar-te de ser cachorro ou gato. E agora você está aprendendo a ser gente. Então esse é o nosso movimento. Nós somos espíritas. Temos consciência que o outro é instrumento do meu progresso. E cada um tem um outro que precisa na sua vida. Cada um tem um fulano que precisa para o seu processo de evolução. Alguma pergunta? Ficou compreensível? Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Saber do mundo espiritual é importante, mas a principal é a minha reforma moral, o meu aprimoramento moral. Nós, por um acaso, paramos para pensar o que iremos levar daqui? Nós, por um acaso, paramos para pensar quando a enfermidade bater em nossa porta? São coisas que nós temos que parar para pensar e refletir. Então, se hoje eu fosse chamada ao mundo espiritual, como eu chegaria no mundo espiritual? Como um vicioso? Como um dependente químico? Como um dependente emocional? Como um dependente sexual? Como um dependente alimentar? Eu tenho que saber, porque essas dependências, eu não vou sair do corpo e elas simplesmente irão desaparecer. Não.
Toda e qualquer dependência, toda e qualquer paixão, todo e qualquer vício não é do corpo, é da alma. O corpo vai perecer e a alma vai levar tudo. Então, qual o ser que eu vou levar dentro de mim para o mundo espiritual? Esse ser, ele vai, eu não tenho como me desmembrar dele. Faça o bem o quanto seja possível. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que nós caçamos, é o bem-estar. É a alegria, é a saúde. Isso é uma coisa que a gente busca. Só que a gente busca isso pensando apenas na vida transitória. A gente não para pensar que eu também tenho que buscar isso para a vida pós-morte. Então, qual é o roteiro? Porque aqui eu fiz um roteiro para eu chegar aonde eu estou hoje, no mundo profissionalmente, grupo familiar, isso tudo eu fiz um roteiro, eu me programei para isso, eu me preparei para isso. E para o mundo espiritual, quando a gente voltar para lá? Quando tu pensa em fazer o bem, você pensa logo em coisas materiais, em dar. Mas quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar da caridade material e da caridade moral, o que ele nos fala? Que a maior caridade é a moral. A caridade material eu dou do que me sobra. Então a gente está sempre dando daquilo que vai estar sobrando. Então logo não tem sacrifício. Por isso que eles dizem que a caridade material ela é boa, mas ela não mexe com o meu mundo interior. A caridade moral, essa mexe com o meu mundo interior. Por isso que essa é muito mais valiosa. Por quê? Porque ela me propõe um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento moral. E o que é a caridade moral? O perdão, a tolerância, a resignação, a indulgência, o sacrifício desses vícios todos. Então, é esse movimento que me torna um ser humano melhor, não a caridade material. Entendeu? E a caridade material, além de eu dar o que sobra, não exige muito de mim, não. Então, é isso que a gente tem que parar e estar sempre pensando e refletindo. Faça o bem quanto seja possível, e o bem partindo desse princípio, do bem moral, dentro de casa, seja participativo no serviço doméstico, em tudo. Seja você o que fala menos, o que reclama menos, o que auxilia mais, é dentro de casa. Julgar menos, porque não adianta julgar, só atrapalha. Aquele filho difícil, aquela filha difícil, já é resultado do que você ensinou. Porque quando o papai dá um filho pra gente, uma filha pra gente, ele dá zerado e diz: educa, ensina. Se nós olhamos para os nossos filhos e não é o que a gente quer, mas foi o que a gente fez. O que a lei nos ensina no processo de educação? Errou, reconhece o erro, e aí o que o papai faz? Vá lá e conserte. Um dos nossos maiores erros dos pais é sempre olharmos para os filhos como crianças. Conserve a retidão da consciência. O nome de retidão da consciência é seja fiel a Deus. Ser fiel a Deus é viva conforme os ensinos divinos. E isso vai te trazer retidão da consciência. Nós estamos achando que nós vamos desencarnar e que vai cair um pozinho e que nós vamos nos tornarmos espíritos, pensar como espírito, viver como espírito, não sentir mais nada. Gente, isso não existe. Quando a gente sair do corpo, nós vamos sair do jeitinho que nós somos. Esse mesmo ser, você vai se deparar com ele no mundo espiritual. Então, quando ele diz aqui, desamarre o sentimento, cortando os vínculos que o prendem à esfera das paixões inferiores.
Então aqui eu tenho que educar minha alimentação, aqui eu tenho que educar minha vida sexual, aqui eu tenho que educar minha vida financeira, eu tenho que aprender a usar o necessário, eu não posso estar acumulando. São várias paixões, vários vícios que eu tenho que me desvencilhar. Senão, eu vou para o mundo espiritual e, gente, vou para sofrer. Então a gente tem que parar assim e dizer: quais são as lições que eu tenho que tirar da vida? Às vezes nós temos uma profissão, principalmente quando é uma profissão em que você é um líder, a pessoa tem muita dificuldade de sair disso. Passa a ser o autoritário para o resto da vida. E a gente tem que sair da personalidade autoritária. Ou a gente vai chegar no mundo espiritual dando ordem para todo mundo. Entende? Então eu preciso trabalhar humildade, tolerância, resignação. Se o senhor soubesse que o mundo iria acabar amanhã, o que o senhor iria fazer? Façamos nós essa pergunta. Quantas coisas, quantas pendências nós carregamos no nosso mundo íntimo? Enquanto nós estamos encarnados, cada sol que nasce tem uma etiquetinha de Deus, um lembrete. Ainda dá tempo. Faça melhor. Por quê? Porque ainda tem coisas para fazer e não são coisas externas. Meus irmãos, às vezes a gente quer resolver o problema de todo mundo para fugir do nosso. O meu primeiro problema que eu tenho que resolver é o meu, íntimo. É me tornar um ser humano melhor, menos arrogante, menos petulante, menos materialista. Então esse é o meu trabalho. Qual é o meu trabalho primeiro? Me tornar um ser humano melhor. Sabe aquela vontade que tu tem de rebater tudo? Te esforça para calar. Não rebate. Concorda. O nome disso é renovação íntima. Trace o seu roteiro e siga-o. Traça o teu roteiro. Qual é o meu roteiro a partir de hoje? Eu não vou mais discutir com fulano. Te desafia a não discutir. Desafia o teu orgulho e a vaidade em olhar para o outro e dizer: você está certo. Para trabalhar o teu mundo íntimo. Porque a gente vai passar uma encarnação inteira igual gato e cachorro? Então a gente tem que traçar o nosso roteiro. Qual é o meu roteiro? O que eu quero? Traça o seu roteiro e siga-o. Nós não podemos viver uma vida de aparência, nós não podemos viver uma vida de faz de conta. Nós temos que entrar no nosso mundo íntimo, reconhecer as nossas fragilidades para serem trabalhadas. Foi para isso que nós ficamos aqui. Então, enquanto houver brigas na tua vida, discussões, é porque você ainda é um cachorro. Há bom latir para o gato. Quando acabar discussões na sua vida, ótimo. Deixar-te de ser cachorro ou gato. E agora você está aprendendo a ser gente. Então, esse é o nosso movimento. Nós somos espíritas. Temos consciência que o outro é instrumento do meu progresso. E cada um tem um outro que precisa na sua vida. Cada um tem um fulano que precisa para o seu processo de evolução. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.